Você não precisa ser perfeita para ser amada. Essa frase tem ecoado constantemente na minha mente nos últimos tempos, e conseguir acreditar de fato nela e colocá-la em prática na minha vida tem sido uma das tarefas mais difíceis e valiosas que eu já tive que passar. E não, eu ainda não tenho isso perfeitamente claro dentro de mim, mas tanta coisa já mudou aqui dentro que quando eu olho para trás, eu mal consigo acreditar no tanto de mentiras que eu tomava como verdade e que determinavam a forma como eu me enxergava o mundo ao meu redor. E se você ainda está assistindo esse vídeo e não me conhece, pode estar se perguntando, tá, mas quem é você afinal? Oiê, eu sou a Maria Clara, tenho 24 anos e tô finalmente começando a descobrir quem eu realmente sou. E não, eu não sou nenhuma expert ou profissional em nenhuma área. Eu sou só alguém tentando entender a vida, as pessoas, a mim mesma e os sentimentos e experiências que temos que lidar a cada instante. E eu imaginei que poderia ser maravilhoso compartilhar um pouco de tudo que eu venho aprendendo com você. Então senta aí, fica confortável, porque eu vou amar ter a sua companhia nos próximos minutos. Você não precisa ser perfeita para ser amada, nem para ser aceita, valorizada, acolhida, respeitada, ou para ser verdadeiramente boa e ter valor. E eu sei que isso pode parecer meio óbvio, clichê de primeiro momento, afinal, a perfeição ela é uma ideia irreal que o ser humano criou e colocou como meta para si mesmo. E que sejamos realistas, nunca vai conseguir alcançar. Só Deus é perfeito. Mas apesar disso, muita gente carrega dentro de si essa crença de perfeição como uma condição para ser amado, mesmo que não se dê conta disso, seja algo mais inconsciente. Um exemplo bem claro disso são as pessoas que passam uma vida toda tentando agradar e não desapontar as outras pessoas. Sabe? O filho que nunca dá trabalho, a pessoa fácil de lidar, o aluno exemplar, aquele amigo que está sempre disponível para os outros ou até mesmo aquele funcionário modelo. Eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso. Ah, Maria, mas qual o problema de dar o seu melhor e tentar ser boa para os outros? Nenhum. Quando essa entrega toda ela é espontânea e não uma condição para receber afeto e valorização. Tem gente que vive para agradar os outros e forma sua personalidade, as suas escolhas, os seus pensamentos e atitudes com base no que as outras pessoas esperam dela, simplesmente para ser aceita. Por grande parte da minha vida e até hoje, um dos meus maiores medos sempre foi decepcionar as outras pessoas. Real. Essa é uma das possibilidades que mais me assustam, causam ansiedade e me embrulha o estômago só de imaginar. E uma das coisas mais difíceis de processar quando acontece também. Eu detesto decepcionar as outras pessoas, especialmente as que eu amo e as que fazem parte da minha vida. Depois de muita terapia e autoconhecimento, eu entendi que por alguma razão eu cresci com uma crença lá no fundinho de que eu sou difícil de ser amada e aceita. Poucas pessoas escolheram fazer parte da minha vida, então eu dou muito valor a elas. E é difícil pensar na ideia de que se talvez eu decepcioná-las de alguma forma, se eu discordar de algo, se eu disser não quando elas esperam ouvir sim, se eu errar, falhar ou mostrar os meus defeitos, elas não vão mais querer ficar e eu não vou ser mais digna de receber o afeto, o carinho, a aprovação delas. E como é de se imaginar, essa é uma forma exaustiva e muito difícil de se viver. Porque você coloca o seu valor e quem você é na mão do outro. Você vive em função do outro, das expectativas dos outros. E acredite em mim, por mais incrível que as pessoas na sua vida sejam, você não merece se sacrificar desse jeito por elas. Ninguém merece. Expectativas são criadas o tempo todo, principalmente nas relações, seja de pais e filhos, relacionamentos, amizades. Acho que isso é um pouco característico do ser humano. Eu mesma consigo me lembrar de vários momentos em que eu esperei que as pessoas fossem aquilo que eu queria que elas fossem. E como não aconteceu, eu me frustrei. Porque na verdade quase nunca as pessoas vão ser o que a gente espera que elas sejam. Só que a culpa não foi da pessoa, e sim minha, porque eu criei a expectativa que ela fosse uma versão diferente dela, ao invés de simplesmente aceitar a versão real, a versão que ela é capaz de me entregar. Isso quer dizer que a gente deve aceitar tudo o tempo todo que vem dos outros, sem considerar os nossos próprios sentimentos ou quem a gente é? Não, claro que não. A gente não tem controle sobre quem os outros são, mas a gente ainda pode controlar quem a gente quer e vale a pena manter na nossa vida. E aí a gente volta naquela questão do meu maior medo. E se as pessoas verem quem eu realmente sou e ninguém quiser ficar? E se eu acabar sozinha? E se eu não for boa o suficiente para fazer elas ficarem? Eu tenho que ser perfeita para que elas queiram ficar. Eu sei que esses pensamentos e essas vozes na nossa cabeça são muito difíceis
de lutar contra ou não deixar que eles nos controlem. Acredite em mim, eles não são reais, não são fatos da realidade. Até porque na maioria das vezes essa condição de perfeição, ela é muito injusta, porque a gente só aplica ela pra gente mesmo. Quer ver? Pensa nas 3 pessoas que você mais ama, admira e é feliz e grato por ter na sua vida. Pensou? Agora me diz, elas são perfeitas? Pois é, elas também têm defeitos, fraquezas, momentos ruins. Porque isso é ser humano, é ser real. E mesmo com tudo isso, você ainda é capaz de amá-las. Até porque esse é o amor verdadeiro, em qualquer relação. Você fazer a pessoa se sentir aceita e valorizada como ela realmente é. Com tudo de bom e com tudo de ruim também. E quanto mais a gente conseguir se aceitar e aceitar as outras pessoas como elas são, mais feliz a gente vai ser. Assim como conseguir aceitar o fato de que nem todo mundo vai permanecer na nossa vida. E que tá tudo bem. Eu sei que dói. Dói quando alguém importante se afasta, dói se sentir rejeitado, dói se sentir sozinho. Mas assim como tem pessoas que vão sair da sua vida, outras incríveis vão entrar. E quem te ama de fato vai ficar. E se alguém realmente te faz sentir que você precisa ser perfeita para receber o amor dessa pessoa, se não é coisa da sua cabeça, é algo real, porque pode acontecer também. Eu acho que é muito válido repensar se vale a pena manter essa pessoa na sua vida. E principalmente deixar que ela tenha acesso ao seu coração. Porque até Jesus, que é perfeito, só Ele mesmo, te ama da forma como você é. E disso eu não tenho um pingo de dúvida. É a coisa que eu tenho mais certeza de tudo que eu falei nesse vídeo. É isso. Jesus te ama da forma como você é. Ah, e outro amor que não exige a perfeição é o próprio, tá? Você não precisa esperar ser perfeita para se amar. A sua versão ideal do sonho sem defeitos. Por muito tempo eu caí nessa forma de pensar. Eu cresci com problemas de autoestima, então quando eu não estava me julgando e me menosprezando por cada pequeno erro meu, eu estava me comparando com outras pessoas e desejando ser qualquer outra, contanto que fosse melhor do que eu. E quando eu comecei a trabalhar um pouco mais isso, comecei a ver, né, sobre conteúdo de ser a sua melhor versão, tá muito em alta hoje isso, e eu acredito de fato nisso. Mas por muito tempo eu acreditei que a melhor versão era realmente uma versão perfeita, sem defeitos, e que só quando eu alcançasse essa versão de mim mesma que eu estaria completamente feliz e realizada com quem eu era. Até que eu entendi que a minha melhor versão não vai ser uma versão perfeita, sim uma versão imperfeita que busca constantemente melhorar. E realmente não tem problema nenhum você querer melhorar, é até muito necessário. Você só não precisa odiar quem você é hoje para conseguir evoluir. Senão você vai passar uma vida toda se sentindo insuficiente. Insuficiente para si mesmo e insuficiente para os outros. Até porque não importa o quanto você se esforce, progrida, mude, sempre vão ter aspectos seus que você não vai estar completamente satisfeita. E tá tudo bem. Como eu disse, é só a sua humanidade, não dá pra fugir dela. Eu acho que essa ideia de amor próprio e autoestima, onde a gente finge que os nossos defeitos não existem, ela não é nada saudável e muito menos eficaz. O amor próprio real, pelo menos na minha visão, é você aceitar e reconhecer seus defeitos, sem se ver de uma forma negativa por conta deles. Busque melhorar sim, sempre, mas sem se esquecer de valorizar quem você já é hoje. Até porque eu tenho certeza de que você já é muito incrível. Tá, Maria, eu já entendi tudo que você disse e até faz sentido, mas essa voz na minha cabeça não muda. Como que eu faço pra mudar essa forma de pensar e agir na prática? Eu sei, não é fácil mesmo. Leva tempo, esforço, muitos altos e baixos. Como eu disse, eu tô apenas começando a melhorar nesse aspecto da minha vida. Mas eu vou compartilhar algumas coisas que têm funcionado pra mim e que eu espero de verdade que ajude vocês também. A primeira coisa, autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais difícil fica deixar os outros te definirem. Se você tem intenções e atitudes verdadeiramente boas com as pessoas à sua volta, não é um não ou uma opinião diferente que vai te fazer uma pessoa ruim ou egoísta. Entender isso é libertador. Assim como entender que muitas vezes tudo aquilo que as pessoas te criticam ou esperam de você tem muito mais a ver com elas do que com você mesmo. Isso te ajuda a conseguir um equilíbrio entre ceder o que a pessoa quer e tentar fazer com que ela entenda o seu lado e te veja da forma como você realmente é.
porque talvez ela nunca vá. E tá tudo bem, se faz sentido pra você, é o que importa. Eu digo isso porque muitas vezes, né, ter essa característica de fazer tudo que a pessoa espera ser boa para que as pessoas nos aceitem, a gente acaba se anulando demais. E quando você começa a confrontar isso e colocar limites e agir de forma diferente, pode ser que as pessoas te vejam de forma negativa, estranhem essa atitude e você se sinta mal. Por isso que é muito importante você não acatar o que a pessoa está dizendo e trazer como uma verdade para si. É como eu disse, se você sabe da sua verdade, a gente se conhece, não tem como a gente enganar nós mesmos. Então quando a gente sabe por que aquela decisão é importante, por que a gente está fazendo aquilo, por que a gente está agindo daquela forma, se é importante para nós, não importa se não faz sentido para as outras pessoas, elas não entendem. O que importa é pra gente. E você não vai se tornar uma pessoa ruim por se priorizar. O segundo ponto que eu queria trazer pra vocês está até muito ligado com o primeiro, que é a terapia. Eu não poderia deixar isso de fora, porque foi uma das coisas que, sem dúvidas, mais me ajudaram a melhorar em muitos aspectos da minha vida, mas principalmente nesse sentido, e tem me ajudado demais. Nem sempre a gente vai conseguir resolver as nossas questões sozinhos, por isso que é muito importante buscar ajuda, principalmente de uma pessoa que estudou e é capacitada para te ajudar e a te auxiliar da melhor forma. Cada vez eu me convenço mais do quanto a gente é complexo, do quanto o ser humano é complexo. A gente tem uma história, personalidade, marcas, traumas, feridas, que às vezes nem temos consciência. É como se a nossa mente fosse um labirinto gigante que é muito difícil encontrar o caminho certo sozinho. E o psicólogo, ele tem como se fosse um mapa. Ele cata na sua mãozinha e vai te guiando. Por isso, não se sintam menos por buscar ajuda. Graças a Deus, acho que a nossa sociedade está melhorando muito nesse aspecto, nessa mentalidade de que, buscar ajuda é uma fraqueza. Não, não é. Pelo contrário, é um sinônimo de força, de coragem. Você reconhecer que você precisa de ajuda. A gente não precisa seguir sozinho, a gente não precisa caminhar sozinho. Dá pra procurar ajuda, sim, de pessoas próximas, mas também de uma pessoa extremamente capacitada ali que vai te ajudar. Eu sei que, infelizmente, a terapia ainda não é algo tão acessível em vários aspectos para todo mundo, principalmente, né, se tratando de valores, mas existem várias formas de fazer terapia por um valor social ou até mesmo de graça, vale muito a pena. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, ter um relacionamento com Deus, entender o quanto sou amada por Ele. O amor de Jesus é tão poderoso, gente. Ele é capaz de curar, transformar, acolher e te fazer enxergar a si mesmo e ao mundo de uma forma completamente diferente. Por isso, se por acaso você tá numa situação que você não vê mais saída, Jesus é a luz que é capaz de te guiar. Se por acaso você sente que não merece receber amor e afeto, conversa com Ele. Afinal, quem é melhor para te ensinar a se amar do que o próprio e mais puro amor? E é isso. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Fiquem à vontade para curtir e compartilhar com amigos se vocês gostaram. Também deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou amar ouvir o que vocês têm a dizer. E até o próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!